Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre pesquisa qualitativa, né? Isso aí. Aquela abordagem que é um pouco diferente da quantitativa, que foca mais nos números. Exato. Aqui o foco é outro. A gente mergulha mais nos textos, nas imagens, para entender tipo as experiências, os significados por trás das coisas. Pois é. E a ideia hoje, com o material que a gente tem, é meio que desvendar como se monta um estudo desses, né? Isso. Olhar a estrutura, como se busca validar o que se encontra, é um caminho um pouco diferente. Com certeza, a gente vai falar das características principais, dos tipos de desenho que existem, do papel super importante de quem pesquisa. Ah, sim, o pesquisador como instrumento, né? Exatamente. E também como coletar e analisar os dados e como garantir que o estudo seja, digamos, confiável. Ótimo. Então, começando pelas características, o que mais chama atenção é essa ideia de ir para o campo, né, onde as coisas acontecem de verdade. Sem dúvida. A pesquisa acontece num ambiente natural, o pesquisador vai lá, observa, conversa, ele não fica só no laboratório ou atrás de uma mesa. E ele mesmo é a ferramenta principal, coletando os dados. Isso. E não é só um tipo de dado. A gente usa várias fontes, né? Entrevistas, observações que a gente anota, documentos, às vezes até fotos, vídeos. Uhum. E a análise? O material fala que é indutiva e dedutiva. Como funciona isso? Bom, geralmente começa de baixo para cima, sabe? A gente olha os dados, os detalhes e vai construindo padrões, temas, isso é o indutivo. Ah, tá. Partindo do específico para o geral. Exato. Mas também tem um momento de checar essas ideias, talvez comparar com teorias. Aí entra um pouco do dedutivo também. Não é uma via de mão única. E tem essa flexibilidade, o tal do desenho emergente, quer dizer que o plano pode mudar no meio do caminho. Pode e muitas vezes muda. Conforme você aprende mais lá no campo com os participantes, o plano inicial pode precisar de ajustes. É bem dinâmico. Faz sentido. Outra coisa que parece chave é a tal da reflexividade. Fundamental. É o pesquisador olhar para si mesmo, sabe? Pensar como as próprias experiências, a história de vida, até os vieses podem estar influenciando a forma como ele interpreta o que vê e ouve. Não é tentar ser neutro, então, mas ter consciência dessa influência. Exatamente. É ser transparente sobre isso. E o objetivo final é tentar montar um quadro completo, complexo, mostrando várias perspectivas do problema. Um relato holístico, como dizem. Legal. E sobre os desenhos específicos? O material menciona vários: narrativa, fenomenologia, etnografia. Sim, existem vários tipos. A gente não vai detalhar cada um hoje, mas a escolha depende muito do foco. Você quer entender a história de vida de alguém? Talvez seja narrativa. Quer entender a cultura de um grupo? Etnografia. Um fenômeno específico? Fenomenologia ou estudo de caso. Entendi. A escolha direciona o tipo de pergunta e o que se vai observar. Isso. E, voltando ao pesquisador, essa questão da reflexividade é crucial também por causa da ética, né? Ah, bem lembrado. Ética é sempre importante. Sim. Obter permissão para fazer a pesquisa, garantir o acesso às pessoas ou locais, proteger quem participa, anonimato, confidencialidade. Principalmente se o tópico for sensível, né? Ou se a pesquisa for no próprio quintal do pesquisador, onde ele já tem relações. Exatamente. Exige um cuidado redobrado. E na coleta de dados, como a gente escolhe quem participa ou onde observar? Não é aleatório, né? Não. O material fala em seleção intencional. Buscar quem realmente tem a ver com o tema, quem pode oferecer informações ricas. Isso, o Purposeful Sampling. A ideia é profundidade. E as formas de coletar são aquelas que a gente já mencionou um pouco. Observações, entrevistas. Isso, observações com notas de campo bem detalhadas, descritivas e reflexivas. Entrevistas que podem ser cara a cara, em grupo de foco. Documentos também, né? Públicos, privados. Sim, e hoje em dia, muito material audiovisual. Fotos, vídeos, até posts de rede social, dependendo do estudo. Usar protocolos ajuda a organizar a coleta. Protocolo de entrevista, de observação. Para ter um padrão, né? Para registrar as informações de forma sistemática, ajuda bastante. E tem até métodos mais criativos, né? Analisar sons, cheiros, objetos. Interessante. E aí, com essa montanha de dados, transcrições, notas, imagens,
Como é que a gente analisa isso tudo? Parece um desafio. É um processo. E ele geralmente acontece junto com a coleta, não só no final, é interativo. Primeiro, organizar tudo, digitalizar, transcrever. E ler muito para ter uma ideia geral. Exato. Sentir o material. Depois vem a codificação, que é tipo quebrar os dados em pedacinhos menores, segmentos, e dar um rótulo, um código para cada um. Esses códigos podem surgir na hora ou a gente já pode ter alguns em mente? Ambos podem ser emergentes surgindo da leitura ou pré-determinados, baseados em alguma teoria ou uma mistura. Um codebook, um livro de códigos, ajuda a manter a consistência. E hoje tem softwares que ajudam muito nisso. Certo. E depois de codificar tudo? Aí a gente começa a agrupar esses códigos, procurar relações entre eles, para gerar descrições mais detalhadas, e principalmente os temas centrais da pesquisa. Geralmente se chega a uns 5 a 7 temas principais, E como apresentar isso? de várias formas. Pode ser uma narrativa bem descritiva, usar gráficos ou mapas conceituais para mostrar as relações, criar modelos, e o último passo é interpretar. Interpretar seria aí além da descrição, né? Tirar as lições aprendidas. Isso, o que esses achados significam, como eles conversam com o que outros já pesquisaram, ou com a teoria, que novas perguntas ou ações eles sugerem. Entendi o fluxo, mas como a gente sabe que essa análise toda, que tem muita interpretação, é confiável? Precisa. Ótima pergunta. É a questão da validação e da confiabilidade. Validação é sobre a precisão dos achados. As fontes mencionam algumas estratégias para isso. Tipo, Triangulação, por exemplo. Usar diferentes fontes de dados, entrevista, observação, documento, para ver se a informação bate, se converge. faz sentido. Que mais? Member checking, que é levar as interpretações preliminares de volta para os participantes e ver se faz sentido para eles. Ah, legal. Dá voz a eles na análise também. Exato. Outra coisa é a descrição rica e densa, Rich Thick Description. Detalhar bem o contexto e os achados para que quem lê possa entender e julgar a aplicabilidade. E aquela reflexividade que a gente falou antes? Também ajuda. Declarar o viés do pesquisador, apresentar dados que talvez não confirmem a ideia principal, os casos negativos ou discrepantes. Mostrar que não foi tudo um mar de rosas, né? Isso. E passar bastante tempo no campo. Ter um colega para discutir os achados, peer debriefing, ou até um auditor externo revisar o processo. E a confiabilidade tem a ver com consistência? Tem a ver com a consistência dos procedimentos. Checar se as transcrições estão fiéis ao áudio, se a codificação está sendo aplicada da mesma forma. Se tiver mais de um codificador, verificar o acordo entre eles. Documentar tudo. Mas a generalização não é o forte aqui, né? Geralmente não. O foco é entender aquele caso, aquele contexto específico, em profundidade. A generalização para outras populações é mais limitada, diferente da pesquisa quantitativa. Entendido. Então, para resumir, montar uma pesquisa qualitativa passa por escolher bem a abordagem, ter muita consciência do papel de quem pesquisa, Planejar a coleta e a análise como processos que andam juntos, de forma cuidadosa, interativa. e usar várias estratégias para garantir que as interpretações sejam críveis, valorizando a profundidade daquele contexto. Perfeito. E isso deixa a gente pensando, né? A pesquisa qualitativa é ótima para mostrar a riqueza do particular, a complexidade de uma situação. Sim, Será que, às vezes, na ânsia de querer generalizar tudo para muita gente, a gente não acaba perdendo justamente esse entendimento único, essas nuances que só aparecem quando a gente olha bem de perto? uma ótima reflexão para a gente terminar. Fica a provocação. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.